Meu amigo vascaíno, manhã agitada em São Januário, principalmente no tocante à situação de reforços, faltando 2 semanas para o fechamento da janela e o Alexandre Matos correndo contra o tempo para poder fazer anúncios de reforços para o Vasco da Gama e algumas atualizações importantes sobre esse jogador misterioso que o Alexandre Matos quer trazer sobre a situação do Depena, Vasco que olha aí para o mercado dos campeonatos estaduais e analisa alguns atletas. Então a gente vai atualizar tudo para vocês, principalmente a situação do Luciano Rodrigues, porque o que parecia ser impossível pode acabar acontecendo. A gente vai explicar para você. Vamos falar também sobre Vasco da Gama no estadual. Ontem o Flamengo venceu, então Flamengo e Fluminense já estão classificados para as semifinais. Vasco vai com time alternativo aí para esse jogo contra o Volta Redonda. Eu não gostei muito e a gente vai falar sobre a situação de Copa do Brasil. Peço a você, meu amigo, minha amiga, que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever. Te convido também a participar nas nossas lives das 21h30, porque na parte da noite a gente coloca tudo aqui fundamentado com fonte para você vascaíno. Perfeito? Então se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar falando aqui rapidinho sobre o Campeonato Carioca, porque é o seguinte, ontem a gente teve 2 jogos aí importantes, né? A gente viu o Sampaio Corrêa vencendo o Bangu por 2-0 e o Flamengo goleou a equipe do Boa Vista por 4-0, certo? Com esse resultado, o Flamengo simplesmente se classifica aí para as semifinais do Campeonato Estadual, assim como o Fluminense. O Flamengo é líder com a mesma quantidade de pontos aí do Fluminense. Então, restam agora 2 vagas ali, para Nova Iguaçu, o Vasco e também o Botafogo. Um vai ficar de fora. O Vasco ontem veio com essa possibilidade de colocar time reserva. Você concorda do Vasco da Gama colocar time reserva, mesmo sabendo que o Vasco vai a Itajaí para enfrentar o Marcílio Dias? Apesar de ser uma viagem desgastante, essa viagem para Santa Catarina, o Vasco joga pelo empate, pessoal. E hoje o Vasco deveria focar no campeonato estadual aí, porque é o seguinte, né? A Copa do Brasil é importante? Mas vai passar do Marcílio Dias com toda certeza. Agora, poderia acontecer uma crise se o Vasco chegar aí nas semifinais do Campeonato Carioca. Então, apostaria no time titular. E você? Mas o negócio é o seguinte, o grande destaque do Vasco da Gama para esse jogo lá de Cariacica vai ser a estreia do Sforza, tá? O Sforza que foi registrado ontem no BID e no Bira. Então, o que acontece? A gente deve ter aí a estreia do jogador de seleção pré-olímpica da Argentina, que a gente aposta e aposta bastante. Vamos aguardar aí os treinamentos para ver se o Ramon ainda falta alguns dias para ver se o Ramon vai de time alternativo ou se ele vai colocar um time titular. Eu iria com o time titular. Pessoal, o Vasco também ontem fechou mais uma negociação aí sacramentada. Foi uma decisão que eu também não gostei muito. O Vasco emprestou o Paixão para o América de Natal. Cara, eu acho isso um desperdício com a carreira do jogador. Laureano, é para ganhar rodagem. O cara vai ganhar mais rodagem, treinando do lado do Paê, aqui do Rio de Janeiro, do que jogando uma Série C. Com todo respeito aí. Então, assim, eu não gostei da saída do Paixão, um jogador aí que brilhou aí no torneio Rio-São Paulo.
certo? Então, você concorda, você discorda, né, com a saída do Paixão? Outros jogadores também podem sair para dar uma enxugada ali no elenco, como a situação do Zé Vito e do Julião, certo, pessoal? Deixa aí nos comentários se você concorda ou não, se você concordou com essa negociação. Bom, falando aqui sobre o mercado da bola, o nosso Alexandre Matos tem umas 14 dias aí para poder contratar. O Alexandre Matos, ele está chateado porque há muita demora ali na situação da 777 Partners ao avaliar os jogadores que ele manda. Por quê? Está demorando aí cerca de 6 dias. Perfeito? Primeiro a gente vai falar aqui da situação do De La Pena. Por quê? Carlos de Pena, não é De La Pena, não. De Pena. O Carlos de Pena, certo? É uma negociação que foi a caráter à medida da 777 Partners. É uma negociação que não foi a pedido do Alexandre Matos e nem do nosso Ramon Dias, foi da 7777. A 777 deu o aval direto e o Vasco já negocia diretamente com o Internacional de Porto Alegre. O jogador vai vir para o Vasco da Gama? A gente ainda não sabe, está em fase ali embrionária as negociações. Mas fato é que já tem um aval para investimento nessa contratação. Um jogador que é 777 queria trazer para o Vasco da Gama desde 2022, certo? Um jogador de Pena. Ontem o Corinthians também entrou aí na jogada para tentar trazer o jogador. Então, o Vasco negocia direto com o Internacional essa possível contratação. O Vasco está mapeando os campeonatos estaduais. Hoje o Vasco tem uma listagem ali de jogadores ali com relação aos campeonatos estaduais e tem 2 jogadores que estão chamando muita atenção. Primeiro é o De La Torre, do lado do Mirassol. Um jogador que tem feito gols importantes e é o artilheiro do Campeonato Paulista, certo? O Vasco que vai investir, vai trazer pelo menos mais 2 atacantes. Então, o Vasco tenta aí o De La Torre e outra aposta do Vasco da Gama é o Carlinhos. A gente teve uma novidade com relação à situação do Carlinhos, que a proposta que o Vasco da Gama iria fazer, um jogador que ainda tem vínculo com o Corinthians, né, é por um empréstimo até o final do ano, com opção de compra, caso ele venha bater meta. Mas acho que o Vasco da Gama deveria contratar um jogador aí mais pesado para essa situação. Fato é que o Alexandre Matos, né, ele tem um nome ali, esse nome é o Emanuel Reynoso, já falei aqui para vocês, e quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, não acredita. É o grande sonho do Alexandre Matos trazer esse atleta para o Vasco da Gama, que joga lá nos Estados Unidos, certo? E seria um jogador para colocar o Vasco da Gama num nível muito, 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 muito elevado aí para o Campeonato Brasileiro. Difícil da 777 dar o aval para essa contratação, por isso eu acho que efetivamente o Vasco da Gama não vai colocar a situação do Depena aí em stand-by. Bom, e ontem a gente teve novidades aí sobre o Luciano Rodrigues. Eu falei aqui ontem, me chamaram de fake news e etc. O nome do Luciano Rodrigues, segundo a ESPN do Uruguai, está na mesa do Vasco da Gama. O jogador ele está pedindo aí 20% aí, da situação aí de luvas de adiantamentos. Por isso que ele não acertou com o Feyenoord, por isso que ele não acertou com a equipe do River Plate. Deu uma declaração à TV ESPN lá do Uruguai e disse isso. Ontem o GE pontuou e disse que o nome está na mesa do Alexandre Matos, certo? O Vasco que vai ter ali 200 milhões, ali 270 milhões para investimento esse ano, é uma negociação que custaria para o Vasco 60 milhões
e a 777 fica reticente, né? Então, o Alexandre Matos está tentando jogar essa negociação para baixo, e o grande trunfo aí do Vasco da Gama é ter o João Vitor, nosso atleta aí da base, certo? É empresariado, perdão, João Vitor, jogador que veio do Benfica, tá? É empresariado pelo mesmo empresário aí do Lúcio Rodrigues. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. As coisas vão ter atualizações e novidades no dia de hoje. A gente vai postando nas nossas redes sociais, tá? 5 horas da tarde tem outro vídeo e às 21h30 a nossa live. Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!